Olá, gente. Hoje eu vim falar sobre o retorno de Saturno. O que é esse fenômeno que todo mundo adora falar, que todo mundo... Tem gente que trata como um ensaio do apocalipse. E a minha pergunta é, tem necessidade disso, gente? Vamos lá. O que é o retorno de Saturno, primeiramente? O retorno de Saturno nada mais é quando Saturno, por trânsito, tá? O que é trânsito? É o movimento dos planetas no céu. Quando Saturno, por trânsito, ele volta ao local de origem quando você nasceu. Então, se você tem Saturno na casa 1, Saturno vai demorar aí 28 anos e meio, 28 a 30, normalmente 29 anos e meio, para voltar para aquele ponto de origem que você nasceu com Saturno na casa 1. E ele volta entre aí aos 29 anos e meio e também ele volta entre 58 e 60 anos e depois aos 90. Então, a gente teria, em tese, 3 retornos de Saturno, né? Lembrando que a pessoa chega hoje em dia até os 90 anos. Isso, então, é o retorno de Saturno. Eu fico muito triste de ver que muita gente quer trabalhar aí com astrologia comercial, quer fazer dinheiro e só quer saber do tal do signo solar, né? Tipo, ai, eu sou de touro, ai, eu não me identifico com touro, ai, eu sou de Áries, ah, astrologia não existe, astrologia não funciona, né? Porque a pessoa quer fazer essa astrologia comercial. Esse canal aqui não é para isso. Aqui eu quero falar da astrologia de verdade para você praticar, porque a astrologia é prática diária. Todo dia a gente tem aí uma prática da astrologia. Então o retorno de Saturno é isso. O que acontece é o seguinte, muita gente tem mudanças na vida, aos 29 e aos 60, e quer culpar Saturno. Então a minha dica para você é o seguinte, se você vai passar pelo seu retorno de Saturno, seja aos 30, seja aos 60, ou se você já passou, você pode comentar aqui embaixo o que aconteceu com você. Mas eu quero falar uma coisa para você. Tudo na vida, gente, tudo na vida passa como a gente encara as coisas, como que a gente reage às coisas. Por que eu digo isso? Porque todo mundo tem Saturno numa casa, num signo do mapa. Então eu vou dar agora o que você precisa ficar atento para você avaliar essa questão desse retorno de Saturno. Primeiro, localize em qual casa que Saturno está no seu mapa. Está na casa 1, está na casa 2, está na casa 3, ok? Então você localiza aí Saturno em qual casa. Depois você vai olhar em qual signo. Saturno está em Áries, Saturno está em Sagitário, que atualmente ele está em Escorpião. E você vai avaliar isso. Ele está no signo que ele se sente bem ou ele está no signo aí considerado inimigo? Isso também vai modificar essa pessoa. Então, esse retorno de Saturno, o que aconteceu é o seguinte, muita gente trata essa questão do retorno de Saturno como ensaio do apocalipse, porque, por exemplo, Saturno estava em Escorpião nesses últimos anos. O que eu vi de mapa que chegou até mim, de gente tendo pânico, literalmente pânico, tendo problema, medos infundados, isso foi o quê? Escorpião. Porque Escorpião é um signo que ele mexe com essas coisas. Medos repentinos, né? Transformações. Agora eu vi muita gente que pegou e falou assim, quer saber? Saturno em Escorpião está me dando medo sim, está me dando pânico, mas eu vou utilizar isso e vou canalizar essa energia para o bem. Eu vou buscar autoconhecimento, eu vou buscar terapias, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou até lá no fundo do poço, mas eu vou me reerguer, porque o Escorpião também tem essa energia. Então a minha dica para vocês é o seguinte, assuma o Saturno na sua vida. Saturno está aqui para estabelecer limites para a gente, então é um planeta aí que ele dá coisas, Saturno não nega nada. Tem um vídeo aqui até em cima que eu falei literalmente de Saturno. Então Saturno ele dá restrição, ele dá teste, mas ele dá coisas, é o planeta do trabalho. Então não tem necessidade de a gente se preocupar nesse sentido. E eu queria falar o seguinte, se você está preocupado com esse retorno de Saturno, ou então se você já passou, ou então se você está passando pelo segundo, o segundo retorno de Saturno é diferente do primeiro, porque você está mais velho, você já viveu uma série de experiências, então você provavelmente tem uma visão diferente. Então isso também vai influenciar. Então eu volto para você, não precisa, gente, se preocupar com o retorno de Saturno. Se você tem Saturno na casa 2, você já sabe há muito tempo que você tem aí uma coisa de valores. Agora existe um porém aqui. Saturno não é negativo não, gente. Porque se você tem um Saturno bacana no seu mapa, por exemplo, Saturno na casa 7. Quem tem Saturno na casa 7 tem um lado negativo, que a pessoa é muito séria, pode ficar sozinha. Existe. Mas existe o lado positivo, que a pessoa quando se relaciona, ela não tem ilusão. Então ela tem uma tendência a ter durabilidade, coisa que outros posicionamentos têm. Então busque a melhor forma de você lidar com o seu Saturno, tá? Porque independente da casa que ele esteja, você tem potencial
para assumir aqueles limites da sua vida e para você falar assim, ok, eu tenho essa limitação aqui, ok, mas o que eu posso fazer com essa limitação? Eu posso trabalhar mais duro? Eu posso me esforçar mais? O que eu posso fazer a nível de ações? Porque Saturno tem a ver com ação, tá, gente? Não tem nada a ver com fé, com reza, isso é Júpiter. Então você vai para o seu Saturno e vai falar, eu vou assumir essa limitação que eu tenho, principalmente nesse teu retorno de Saturno, e eu vou dar um giro na minha vida. Dar um giro é você modificar o seu pensamento, é você assumir aquela limitação que você tem, aquela restrição. Restrição e limitação nem sempre é ruim, gente, porque se a gente não tivesse limitações e ordens nessa vida, ia ser um caos. Então você assuma esse teu Saturno no seu mapa e lide com isso da melhor forma possível. E o retorno de Saturno acontece várias coisas, como eu citei, olhe para casa, olhe para o signo que está Saturno, olhe também para o signo. Então, por exemplo, atualmente Saturno está em Sagitário, então você vai olhar o quê? Para Júpiter, se você está no seu retorno de Saturno agora. Olhe para Júpiter no seu mapa. Seu Júpiter está na casa 1, está na casa 2, está na casa 3, está em qual casa? Também vai falar desses assuntos que o regente aí de Saturno está. Então você não precisa ficar em pânico. Há casos de retorno de Saturno, eu vim aqui para falar nesse vídeo, que assim, não tenha medo, gente, não tenha medo, tá? Isso daí é para quem quer fazer aquela astrologia comercial, aquela astrologia pop, aqui não é para isso. Aqui é para você lidar com os assuntos, para você enfrentar esse assunto de cabeça erguida, tá? Então você não tenha medo do seu retorno de Saturno. Outra coisa, eu acredito piamente que o nosso mapa está como ele tem que estar. Então, se você tem o seu Saturno aí na casa 10, na casa 9, na casa 7, em qualquer casa, até na casa 8, que é uma posição difícil, casa 6, casa 12, ele está como tem que estar. E se ele está ali no seu mapa, é porque você tem condição de lidar com aquilo. Essa é minha posição e eu canso de ver isso. Onde você tem tudo no seu mapa é como tem que estar. E utilize essa energia que você tem para o bem. Utilize de superação, de desafios, para que você enfrente esse momento que tudo tende a dar certo. Então, minha dica para o retorno de Saturno é o seguinte, aceite, olhe para o seu Saturno, não tenha medo, encare. Outra coisa também que eu quero deixar claro é o seguinte, as pessoas adoram falar do retorno de Saturno, só que elas esquecem que todos os outros planetas também estão em movimento. Então você tem uma Lua transitando aí, ela demora dois dias e meio, você tem Marte, você tem Júpiter, você tem o Rahu, então você tem uma série de trânsitos aí que vai te ajudar em outras coisas. Então não tenha medo do seu retorno de Saturno, olhe para o seu Saturno, saiba aí em que casa que ele vai bater. Agora uma coisa eu acerto, tudo depende da sua visão. Se você pegar o seu retorno de Saturno e pegar e falar assim, quer saber, agora eu vou encarar a realidade desse assunto, eu vou vencer essa restrição e coisa assim, você vai ter um retorno de Saturno bom, independente do signo, dos aspectos que ele esteja. Agora, se você vir com aquele pensamento de não, é difícil porque os astrólogos falam e tal, realmente eu não posso te ajudar nem ninguém. A minha dica então para o retorno de Saturno é isso, olhe para o seu mapa, veja em que casa que ele está, não se preocupe. Há pessoas que têm retorno de Saturno lindo, entendeu? Como meu professor me ensinou, o retorno de Saturno é mágico na nossa vida, então não tem por que a gente ter medo, ainda que ele esteja numa posição difícil, tudo está no mapa de uma forma que a gente pode lidar com aqueles assuntos. Então, essa é a minha dica aí do retorno de Saturno.